Então, para aqueles que foram entrando, reitero os meus votos de uma boa tarde, uma boa sessão. Conforme todos já sabem, a sessão vai ser gravada e, e depois vamos enviar a gravação a todas as escolas e o certificado de participação a todos aqueles que participaram. Então, doutora Filipa Magalhães, Ok. Eu vou então vamos começar, de facto, então hoje. dar início. Dar início não, dar sequência, já começámos a reunião, não é? Exatamente, Vamos então exatamente. falar da parentalidade no âmbito do trabalho digno. E vamos Tem a falar palavra. mais um bocadinho do que a parentalidade. Isto porque eu estava à espera que até hoje tivessem saído a regulamentação de alguma destas questões, não saiu e, entretanto, como há outros aspectos que eu gostava de deixar ficar aqui os alertas, preparei também um outro conjunto de slides para partilhar com vocês, tudo relacionado com esta questão da agenda para o trabalho digno, porque de facto as alterações foram muito grandes. E, portanto, eu acho que é importante aqui nós olharmos para tudo aquilo que, entretanto, foi saindo. Pronto, a parentalidade, de facto, e já tínhamos visto isto aqui, assim, muito por alto, mas é das medidas mais mexidas no Código do Trabalho desde que ele saiu. Portanto, foi alterada várias vezes, sempre no sentido de reforçar os direitos dos pais e das mães, também no sentido de fazer com que quase todos estes direitos que aqui se encontram pudessem ser gozados pelo pai ou pela mãe ou por qualquer pessoa que tenha responsabilidades familiares, por exemplo, podem ser equipar finalmente, agora com esta revisão, equipar a parentalidade biológica à parentalidade adotiva e, por exemplo, à questão da tutoria ou da curadoria ou outras situações assim. O que é que eu aqui gostava de destacar e que já tínhamos visto assim muito por alto, que foi, e esta ainda estava a aguardar regulamentação, eu aguardava que hoje já tivesse, porque o código já está em vigor, estas alterações, há mais de um mês, portanto eu esperava que hoje já tivéssemos, daqui a mais há 2 meses, eu esperava que hoje já tivéssemos novidades quanto a isto, mas ainda não, já está em vigor isto no Código do Trabalho, o que falta agora é regulamentar a questão da Segurança Social, pronto, que eu creio que estará para muito breve. Criação de uma licença parental em part-time a partir dos 120 dias, quando seja gozada por ambos os progenitores, e deste modo aumenta a duração. Esta é uma das grandes novidades, ou seja, vem-se permitir que quando o pai e a mãe decidem os dois gozar a licença em conjunto, que esta licença possa ser aumentada com mais 30 dias, a partir dos 120 dias. Os 120 dias são direitos, depois são mais 30, que é este prémio, e agora a novidade é que estes últimos 30 dias da licença podem ser gozados metade do dia em trabalho a tempo parcial e metade do dia a gozar a licença. No fundo é uma forma de os pais entrarem aos bocadinhos, os pais, e quando eu digo pais é pai e mãe, irem regressando ao local de trabalho lentamente, não de forma abrupta, e também fazerem, no fundo, esse desligar do filho da mesma maneira. Depois, há um aumento do subsídio sempre que as licenças parentais são gozadas de forma igual entre o pai e a mãe. A licença parental exclusiva do pai era de 20 dias, ou melhor, há uns anos, antes de 2019, era de 15 dias, depois passou para 20 e agora 28 dias. A outra licença, além desta primeira, era de 10 dias, foi reduzida para 5 e agora aumentou para 7. Portanto, temos aqui um aumento significativo. O alargamento das dispensas das licenças aos trabalhadores que querem adotar, às famílias de acolhimento, ou seja, a partir de agora, de cada vez que nós encontrarmos aqui no Código do Trabalho a referência aos direitos no âmbito da adoção, deve ler-se adoção e famílias de acolhimento. E aqui na adoção também temos umas alterações importantes. Por um lado é que finalmente foi equiparada totalmente a licença parental inicial na adoção à licença parental inicial na parentalidade biológica. E eu, quando digo totalmente, foi mesmo a todo o nível. Portanto, também com a possibilidade de optar pelos 120 ou 150 dias e também
com uma outra licença, a do pai. Ou seja, até agora, nós na parentalidade biológica tínhamos uma licença de 120 ou 150 dias, mais a licença do pai de 28 dias, agora, na altura 20 dias, mais 5, agora 28 mais 7. Agora, esta licença de 28 dias é para o pai biológico e para o pai adotivo, ok? Portanto, temos estas, no fundo, são duas novidades muito, muito, muito grandes, e ainda o facto de se aplicar este regime também às famílias de acolhimento. Depois, faltas por luto gestacional, que podem ir até aos 3 dias, são faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora, e ainda, e já tínhamos visto aqui a questão quer do banco de horas, quer da adaptabilidade, tínhamos visto que quando se aplica a um grupo considerável de trabalhadores, pode-se aplicar a todos os trabalhadores da nossa escola, e agora o que nós temos é o alargamento, só não se pode aplicar assim, sem a pessoa autorizar, aos trabalhadores, e antes dizia-se que não se podia aplicar aos trabalhadores com filhos menores de 3 anos, e agora não se pode aplicar aos trabalhadores com filhos até aos 6 anos, ou independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica. Então, vamos começar por ver os artigos que nos aparecem aqui de novo. Logo no artigo 35, proteção na parentalidade, acrescenta-se agora aqui a este artigo a situação do acolhimento familiar. Acolhimento familiar ao lado dos processos de adoção. Depois, ainda no mesmo artigo, no número 2, a licença parental exclusiva da mãe passa de 14 semanas para 42 dias. Depois é acrescentado um novo artigo, falta por luto gestacional. Então nós temos duas coisas. Temos a situação da gravidez, que é interrompida, e a lei não distingue a interrupção da gravidez se é uma interrupção voluntária ou involuntária, e a mãe nessa situação tem direito a uma falta de 14 a 30 dias, dependendo daquilo que atestar o atestado médico. E o que agora vai passar a acontecer é duas situações. Ou há uma situação de interrupção da gravidez e a mãe terá direito a essa dispensa de 14 a 30 dias, dependendo do que o médico disser, e são faltas justificadas, mas pagas pela Segurança Social, e o pai vai ter direito a estes 3 dias do luto parental. Ou há uma situação de luto parental e a mãe tem direito a estes 3 dias e o pai também, e estas faltas são faltas justificadas e remuneradas pela entidade empregadora. Depois temos a licença parental inicial, então com esta possibilidade de a partir dos 120 dias, quando eles são gozados pelo pai e pela mãe por acordo, isto pode aumentar a licença em mais 30 dias no final, e eles no final podem gozar esse final, metade da licença e metade a tempo parcial. Depois temos aqui a questão dos períodos da licença parental exclusiva da mãe. Obrigatoriamente as mães têm que gozar 42 dias consecutivos a seguir ao parto. Anteriormente eram 6 semanas de licença. Já repararam que não há nenhuma diferença na prática entre os 42 dias e as 6 semanas. Portanto, estamos a falar do mesmo período. Pronto, foi só uma questão aqui de alteração de semântica. Depois temos uma alteração ao nível da licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de impossibilidade do outro, e aqui foi só uma alteração ao nível dos números a que aqui se refere. Aumento da licença do pai, portanto, onde antes eram 20 dias, agora são 28. Depois, onde antes eram 5, agora são 7 dias. E esta alteração vai dar nisto, está bem? Esta diferença deste artigo entre uma situação e a outra. Depois, no caso da licença por adoção, pronto, passa a ser igual entre o pai e entre a parentalidade biológica e adotiva, e dá-se também ao pai este direito a esta dispensa. E fala-se também no caso das adoções múltiplas, mais 30 dias por cada gêmea, além do primeiro, e para o pai serão mais 2 dias por cada filho, além do primeiro. Tem aqui a dispensa no âmbito dos processos de adoção e acolhimento familiar, e a novidade neste artigo não é só o facto de agora também se ter passado a aplicar às situações de acolhimento familiar, é sobretudo o facto de não haver um limite para o número de dispensas, que antes estava limitado em 3. Ok?
Se ambos os progenitores pretenderem gozar simultaneamente a licença e estiverem ao serviço do mesmo empregador, este pode adiar o gozo da licença de um deles até ao término do período do gozo da licença do outro progenitor, com fundamento em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa ou serviço, desde que seja fornecida por escrito a respectiva fundamentação. E depois temos aqui um artigo muito importante, e eu vou acabar por falar neste artigo a propósito quer dos pais e no âmbito da parentalidade, quer do novo estatuto que já vi convosco, do estatuto do trabalhador cuidador informal não principal. Proteção em caso de despedimento. Significa isto o seguinte, significa isto que se vocês denunciarem o contrato durante o período experimental, e já lá vamos que eu também queria falar convosco sobre o período experimental, em caso de trabalhador no âmbito da parentalidade ou de trabalhador cuidador informal não principal, têm que comunicar só à CIT, está bem? Para depois avançarem para a denúncia durante o período experimental. Se vocês não renovarem o contrato, um contrato a termo que for que caduque, também terão, no caso destas pessoas, nestes dois grupos, parentalidade e trabalhador cuidador informal não principal, também têm que comunicar à CIT. Se, pelo contrário, não se tratar de uma questão de denúncia ou de caducidade, mas for uma questão de despedimento, despedimento por extinção do posto de trabalho, despedimento por inadaptação, despedimento coletivo ou despedimento na sequência de um processo disciplinar, aí já estamos a falar de uma situação em que têm que pedir autorização à CIT, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego. Depois aqui no artigo 64, com a extensão dos direitos a todos os progenitores, vem então dizer que quase todos os direitos que aqui vamos encontrar aplicam-se ao adotante, ao tutor, à pessoa a quem for deferida a confiança judicial ou administrativa do menor e ao cônjuge ou pessoa em união de facto com qualquer daqueles ou com o progenitor, desde que vive em comunhão de mesa e habitação com o menor, vai beneficiar de todos estes direitos, portanto, independentemente da qualidade em que exerce as responsabilidades parentais. Licença parental inicial, licença parental complementar em qualquer das suas modalidades, licença para assistência a filho e licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica. E depois vem aqui clarificar que relativamente às faltas por luto gestacional, elas não determinam a perda de quaisquer direitos e são consideradas como prestação efetiva de trabalho. Portanto, relativamente à parentalidade, eu estava a aguardar que tivessem saído mais regulamentação, ainda assim achei importante ver com vocês aquilo que são as alterações mais importantes. E agora eu queria aqui ver convosco outra coisa relacionada com outras alterações ao Código do Trabalho, que para mim é muito importante ver convosco, porque são alterações que é importante que vocês estejam cientes delas já, e isto não poderia aguardar por uma próxima formação, e então, independentemente de nós depois, mais à frente, podermos aperfeiçoar qualquer um destes temas, e mais uma vez lanço o repto para que vocês sugiram temas do vosso agrado, eu gostava que algumas destas questões ficassem já hoje bastante claras, está bem? Pronto. Só para terem ideia do que foi alterado, esta agenda para o trabalho digno alterou todos estes artigos, ok? Portanto, já vem a dimensão daquilo que nós temos pela frente. Pronto, é a maior alteração de sempre ao Código do Trabalho e acrescentou ao Código do Trabalho uma série de artigos como aqui vos coloco. Pronto. Gostava aqui de destacar meia dúzia de coisas que me parecem muito, muito importantes e que de tudo aquilo que foi alterado, é óbvio que há aqui matérias que eu vejo que não são muito importantes para vocês, mas há algumas que eu acho que sim que são e que não posso deixar de vos alertar. E esta é uma delas. Volta a reforçar-se, e eu já vos tinha alertado várias vezes para esta questão, para o recurso aos falsos prestadores de serviços, para evitarem fazer isto, porque isto é considerado uma contraordenação grave para a entidade empregadora. E agora reforça-se ainda mais esta temática e vem-se dizer que se identificar uma situação onde houve o recurso aos falsos prestadores de serviços,
Há, nomeadamente, a privação do direito a apoio, subsídio ou benefício outorgado por entidade ou serviço público, e agora acrescenta-se designadamente de natureza fiscal ou contributiva ou proveniente de fundos europeus por período até 2 anos. E ainda a privação do direito de participar em arrematações ou concursos públicos por um período até 2 anos. Portanto, evitar a todo custo recorrer aos contratos de prestação de serviços falsos. Depois temos aqui, no artigo 24, o direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho. Vem agora então reforçar que este direito também se aplica, isto é uma coisa que para vocês ainda não está no nosso dia-a-dia das entidades empregadoras, também se aplica esta questão da igualdade no caso da tomada de decisões baseadas em algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial. Depois, mais um artigo com o objetivo de combater a discriminação e acrescenta aqui que não podem as pessoas ser objeto de qualquer prática discriminatória, pois em função do género, de não sei o quê, não sei o que mais, e agora vem dizer também, nomeadamente por motivo do gozo dos direitos na parentalidade, de outros direitos previstos no âmbito da conciliação da atividade profissional com a vida pessoal e familiar e dos direitos previstos para o trabalhador cuidador. Portanto, não podemos, pelo facto destas pessoas beneficiarem destes estatutos especiais, não lhes podemos dar um tratamento distinto sem haver um fundamento. Um artigo importante e novo, que é o contrato de trabalho do trabalhador com estudante em período de férias ou de interrupção letiva. Já aqui tivemos a oportunidade de ver uma vez numa formação que os contratos de trabalho não estão sujeitos à forma escrita. Mas depois também vos disse que, apesar desta ser a regra, há mais exceções propriamente ditas que obrigam a que celebremos por escrito do que a regra que diz que não está sujeita à forma escrita. E agora, e porque um dos objetivos desta agenda para o trabalho digno é também atrair os jovens para o mercado de trabalho, vem-se permitir, por um lado, criou-se um conjunto de normas ao nível fiscal para garantir que estes trabalhadores, que os jovens estudantes não vão ficar prejudicados ao nível de benefícios e de apoios e de abonos pelo facto de estarem a trabalhar, e esta era uma preocupação muito grande que se colocava até aqui, que era o facto de os jovens estudantes iam começar a trabalhar e depois perdiam as bolsas de estudo, os abonos dos pais e outras coisas. E, portanto, agora há um conjunto de medidas fiscais no sentido de garantir que isto não acontece. Por outro lado, veio-se criar aqui esta forma de facilitar a contratação de trabalhadores estudantes durante o período de férias escolares ou de interrupção letiva. O contrato de trabalho celebrado com o estudante, vigente em período de férias escolares ou interrupção letiva, não está sujeito à forma escrita. Portanto, apesar de ter que se fazer na mesma, cumprir na mesma com todas as normas relacionadas com a celebração do contrato de trabalho, a verdade é que ele não tem que ser feito por escrito, só tem que ser comunicado à Segurança Social. Bom, depois, questões importantes. Foram reforçados os deveres de comunicação, informação e transparência relativamente aos trabalhadores. Como já sabem, e as notas que eu vos enviei, o que é, a Irmã Conceição diz, o que é uma prestação de serviços falsos? Irmã, uma prestação de serviços falsos é uma pessoa que trabalha com um horário de trabalho, trabalha no local de trabalho definido por vocês, obedece a ordens e instruções, e os instrumentos de trabalho deles são fornecidos por vocês, ou seja, trabalha com dependência hierárquica e dependência jurídica relativamente à vossa escola. E, portanto, o que vocês deveriam fazer era um verdadeiro contrato de trabalho com aquela pessoa. Isto é que é um falso prestador de serviços, é quando nós colocamos aquele regime de contrato como se fosse um prestador de serviços, quando na prática deveríamos era chamar aquilo um verdadeiro contrato de trabalho. Pronto. Acabou o Fundo de Compensação de Trabalho e, portanto, como acabou o Fundo de Compensação de Trabalho, nós deixamos de ter que fazer referência a essa norma nos nossos contratos. Mas, ao abrigo do dever de informação, nós temos que passar a dar muito mais, os contratos todos têm que ser revistos,
porque há um conjunto de informações que nós antes não tínhamos que entregar aos trabalhadores e agora temos que entregar. Pode ser no contrato de trabalho ou em qualquer documento que chegue às suas mãos o mais tardar 30 dias após o início da execução do contrato. Quando antes nós tínhamos 60 dias após o início do contrato para entregar ao trabalhador estas informações. Ou seja, por um lado, agora temos que entregar aos trabalhadores mais informações do que antes, ok? E por outro lado, mais informações do que antes. E por outro lado, agora vamos ter menos tempo para o fazer. E já vou ver então convosco esta questão. O empregador deve prestar ao trabalhador pelo menos as seguintes informações. Termos estipulado a duração previsível do contrato, quando se trata respectivamente de contrato a termo certo ou incerto. Já era simples para nós que, se fizermos um contrato de trabalho a termo certo, nós colocávamos lá que este contrato é celebrado pelo prazo de 6 meses, por exemplo, renovável por iguais e sucessivos períodos. O que agora temos que fazer é que, no caso dos contratos a termo incerto, temos que dizer este contrato é celebrado por um prazo, por um período, é um contrato a termo incerto, celebrado por um período que se estima que seja de 6 meses, 4 meses, o que seja, está bem? Tem que colocar isso também nos contratos a termo incerto. Depois tem que colocar lá os prazos de aviso prévio e os requisitos formais a observar pelo empregador e pelo trabalhador para a cessação do contrato ou o critério para a sua determinação. Tem também que lá colocar o valor e a periodicidade e o método de pagamento da retribuição, incluindo a discriminação dos seus elementos constitutivos. Ou seja, nós antes colocávamos lá, o trabalhador tem direito a X de salário base, e agora temos que colocar, tem direito a X de salário base, mais subsídio de turno, mais subsídio noturno, o que ele tenha direito tem que se colocar lá. Depois, o período, o que eu pus a amarelo é aquilo que é de novo, está bem? O período normal de trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médios, bem como o regime aplicável em caso de trabalho suplementar e de organização de trabalho por turnos. Esta, vá lá, para nós não é muito importante. O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, se o houver, e a designação das respectivas entidades celebrantes. E vocês são abrangidos por um instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, não basta dizer lá o número do instrumento e que foi publicado no Boletim de Trabalho e do Emprego, número tal, tem que lá dizer também que as entidades celebrantes foram a entidade X e a entidade Y. Identificação do fundo de garantia de compensação de trabalho, porque aquele que desapareceu foi o fundo de compensação de trabalho, continua a ser possível fazer os descontos para o fundo de garantia de compensação de trabalho, possível, mas não obrigatório. No caso de trabalhador temporário, a identificação do utilizador, a duração e as condições do período experimental, se aplicável, e aqui esta é muito importante, e sabem porquê? Porque se vocês não colocarem o período experimental, diz a lei que presume-se que as partes abdicaram, renunciaram ao período experimental. E não se esqueçam que o período experimental é o período em que vocês estão a testar o trabalhador, e o trabalhador também vos está a testar a ver se gosta de trabalhar convosco, e que durante o período experimental vocês podem a qualquer momento denunciar o contrato. Portanto, muito, muito, muito importante, esta questão do período experimental é uma cláusula que vocês não podem esquecer-se, está bem? Mesmo, mesmo, mesmo muito importante. Depois temos o direito individual à formação contínua. Pois é, a formação profissional, que muitas vezes é tão difícil encontrar temas de formação profissional e forma de dar formação aos nossos trabalhadores, e agora temos que, e muitas vezes o que acontecia era que os trabalhadores só se lembravam que tinham direito a fazer formação profissional quando o contrato chegava ao fim e eles vinham pedir as horas de formação que não lhes tinham sido ministradas durante o contrato. A questão agora é que eles têm que ser informados do direito que têm a fazer horas de formação profissional. Os contratos têm que ter esta cláusula. Portanto, eu acredito que os trabalhadores agora vão passar a exigir muito mais as horas de formação do que o faziam até agora. No caso de trabalho intermitente, a informação prevista na linha B do número 1 do artigo 158, temos ainda que informar sobre os regimes de proteção social, incluindo os benefícios complementares ou substitutivos,
dos assegurados pelo regime geral da Segurança Social, os parâmetros, os critérios, as regras e as instruções em que se baseiam os algoritmos ou outros sistemas de inteligência artificial que afetam a tomada de decisões sobre o acesso e a manutenção do emprego, assim como as condições de trabalho, incluindo a elaboração dos perfis e o controle da atividade profissional. Esta informação que está referida nas alíneas F, I, O, P e L e R do número anterior pode ser substituída por referência às disposições na lei, no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou em regulamento interno da empresa, que já vos falei que é mesmo uma questão muito importante. Todas estas informações têm que chegar ao conhecimento dos trabalhadores agora, o mais tardar no prazo de 30 dias após o início do contrato, quando antes tínhamos 60 dias para o fazer. Mas muitas destas informações têm que chegar ao conhecimento dos trabalhadores até ao 7º dia subsequente ao início da execução do contrato. Portanto, o que é que eu vos queria com isto dizer? Que, apesar de a lei dizer que o contrato de trabalho por tempo indeterminado, que é aquele em que a pessoa está efetiva, está nos quadros, pode não ser feito por escrito, de antes, até ao dia 1 de maio, a lei dizia-vos que, ok, podem não fazer este contrato por escrito, mas no prazo de 60 dias têm que entregar aos trabalhadores todas estas informações e têm que ter um documento que comprove que ele as recebeu. Ok? Portanto, podia não ser no contrato, mas nós tínhamos que lhe entregar um documento com as informações todas que eram exigidas por lei. Agora, nós temos, em muitos casos, 7 dias para fazer essa entrega desses documentos. Portanto, o melhor... E vocês sabem que até mesmo de antes eu dizia-vos que o melhor era fazer contratos de trabalho com toda a gente, o melhor é fazerem contratos de trabalho com todos e terem o cuidado de que, relativamente a estas informações que eu aqui coloco, todas elas constem do contrato de trabalho. Portanto, vão rever os contratos de trabalho e depois, se precisarem de ajuda, também posso ajudar aqui, e vão ter a certeza de que todas estas cláusulas constam dos contratos de trabalho. A identificação da entidade empregadora, o local de trabalho, a categoria do trabalhador e as respectivas funções. Vocês podem, e a lei permite, dizer que o trabalhador é contratado para a categoria de tal, e depois dizer com as funções que se encontram descritas no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. Na minha opinião, o melhor é vocês colocarem logo no próprio contrato de trabalho quais é que são as funções que ele tem que desempenhar. Porque senão, como a maior parte dos trabalhadores não vai ver o que está no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, depois podemos ter alguém que nos diga: mas eu não fiz nada disso porque eu não sabia onde é que estava escrito quais é que eram as minhas funções. Assim, no contrato de trabalho, ninguém tem forma de dizer que não sabia, porque assinou, portanto, tem que saber. Categoria do trabalhador ou as suas funções. Contrato, temos que colocar a data da celebração e o início da sua vigência. Nos contratos a termo, nós já colocávamos a duração do contrato a termo certo, 6 meses, 1 ano, o que fosse. Agora a novidade é que vamos ter que nos contratos a termo incerto colocar também a duração previsível do contrato, ok? Nas férias, temos que colocar a duração ou critério para a sua determinação. E esta é uma informação que vocês podem fazer chegar ao trabalhador 1 mês após o início da execução do contrato. Mas se já a tiverem colocado no contrato de trabalho, já ficam salvaguardados quanto a isto. Aviso prévio, os prazos e os requisitos formais para a cessação dos contratos e o critério para a sua determinação. Esta informação tem que ser colocada também no contrato, uma cláusulazinha a dizer que o trabalhador pode denunciar o contrato com uma antecedência de 30 ou de 60 dias, mediante carta registada dirigida à entidade empregadora e que, no caso dos contratos a termo, nós temos que comunicar com 8 dias ou 15 dias de antecedência que o contrato vai caducar e não vai renovar. Basta isto. Retribuição, valor, periodicidade e forma de pagamento, discriminação de parcelas, período normal de trabalho, diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médios, regime de trabalho suplementar e de organização por turnos, também informação muito importante que deve constar do contrato, porque temos que entregar em 7 dias ao trabalhador,
Acidentes de trabalho, identificação da seguradora e a pólice, e número da pólice. De todas, esta informação, se calhar é aquela que eu vos digo, podem até não pôr no contrato, porque depois, como têm que entregar no prazo de um mês a contar do início da execução do contrato, e no prazo de um mês o trabalhador já recebe o recibo de vencimento, pronto, no recibo de vencimento já vai à apólice. Eu normalmente a apólice não costumo colocar logo no contrato de trabalho por uma razão muito simples, porque se vocês colocarem no contrato de trabalho e depois vocês decidirem negociar com outra seguradora, fica logo desatualizada aquela cláusula do contrato de trabalho. Portanto, eu acho que aqui é das poucas que eu diria deixem estar, porque ela depois chega ao conhecimento dele quando chegar o primeiro recibo de vencimento. Instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e a designação das respectivas entidades. Fundo de garantia de compensação de trabalho, já não temos que colocar o fundo de compensação de trabalho, mas o fundo de garantia, sim, se eventualmente se aderiu a ele. Trabalho temporário, não é o nosso caso. Período experimental, este é importantíssimo, esta cláusula tem que ser, não esquecer, que não se esqueçam uma coisa. Já vamos ver à frente, que agora o período experimental pode ser reduzido ou excluído, tendo em conta o tempo de trabalho do trabalhador noutra entidade empregadora, diferente da vossa escola, noutras funções, mas se o trabalhador, quando vem à entrevista, vos diz eu já fiz o período experimental aqui ou acolá, o período experimental dele pode ser reduzido. E vocês têm que colocar esta cláusula, isso na cláusula, porque senão presume-se que as partes renunciaram ao período experimental. O direito à formação contínua, nós não temos a questão de trabalho intermitente, portanto não vou falar. Os regimes de proteção social, incluindo os benefícios complementares ou substitutivos dos assegurados pelo regime geral de segurança social, algoritmos ou sistemas de inteligência artificial, parâmetros, critérios, regras e instruções em que se baseiam e que possam afetar a tomada de decisões sobre o acesso e a manutenção do emprego, assim como as condições de trabalho, incluindo a elaboração dos perfis e o controle da atividade profissional. Se a tiverem, terão que então informar tudo isto. Depois, nós não temos esta situação da informação relativa à prestação de trabalho no estrangeiro, mas queria agora falar-vos aqui sobre a questão do período experimental. Aquilo que vos estava a dizer sobre a importância da cláusula do período experimental está aqui. Caso o empregador não cumpra o dever de comunicação previsto na linha O, ou seja, não comuniquem ao trabalhador num documento, seja o contrato de trabalho, seja outros qualquer, qual é o seu período experimental, vejam a consequência. Presume-se que as partes acordaram na exclusão do período experimental. E vocês podem, por um esquecimento, por não colocarem aquilo no contrato de trabalho, esta informação, podem ver-se obrigados a ficar com um trabalhador efetivo nos quadros, só porque não colocaram no contrato de trabalho que o seu período experimental era de X tempo. Muito importante esta questão. Mais importante ainda é o que resulta do artigo 112. Bom, o legislador fez aqui uma coisa, que foi, em 2019, o legislador queria fazer uma coisa e fez exatamente o oposto. Queria ajudar os jovens à procura de primeiro emprego a ficarem rapidamente com um contrato de trabalho, a ficarem rapidamente efetivos. Mas depois meteu os pés pelas mãos, literalmente, e acabou por não ser muito bem sucedido nisto, porque veio dizer que os jovens à procura de primeiro emprego e os desempregados de longa duração, independentemente da categoria profissional para que fossem contratados, tinham um período de 180 dias, período experimental de 180 dias. 180 dias é meio ano em período experimental. Meio ano durante o qual pode a entidade empregadora ou o trabalhador chegarem um ao pé do outro e dizerem que acabou, não queremos este contrato, que este contrato continue em vigor. E agora, e este período experimental para estes trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração está na subalínea I da linha B. Agora o legislador tentou voltar atrás e remendar este erro. E então vem dizer que o período experimental previsto na subalínea I da linha B do número 1 é reduzido ou excluído consoante a duração do anterior contrato de trabalho a termo, celebrado com um empregador diferente, tenha sido igual
ou superior a 90 dias. Portanto, independentemente daquilo que o trabalhador tenha estado a fazer para outra entidade empregadora com este contrato a termo, pode até ser que ele tenha estado, vamos imaginar, no verão, a servir às mesas. Vocês têm que reduzir o vosso período experimental pelo facto que a lei não diz pode ser, a lei diz é reduzido. Têm que reduzir o vosso período experimental pelo facto dele já ter tido um anterior contrato a termo de uma duração igual ou superior a 90 dias. E depois ainda se vem dizer que o período experimental é reduzido consoante a duração de estágio profissional, com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente, mas pelo menos aqui vai, é para a mesma atividade, e empregador diferente tenha sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. Ou seja, na prática, com estes dois novos preceitos, que se aplicam só aos trabalhadores à procura de primeiro emprego e aos desempregados de longa duração, vocês podem ter que aproveitar e reduzir o período experimental para vocês, aproveitando o tempo que ele esteve com o contrato a termo noutra entidade empregadora ou o tempo que esteve com um estágio profissional onde teve avaliação positiva, desde que o estágio tenha sido nos últimos 12 meses. Portanto, muito importante aqui esta situação. Ainda no que respeita ao período experimental, e este é um período durante o qual qualquer uma das partes pode denunciar o contrato, sempre que, e pode denunciar sem ter que haver um aviso prévio, sem ter que haver uma justificação e muito menos uma indemnização. Mas se os contratos já duraram mais de 120 dias, vamos ter que avisar com uma antecedência. Uma antecedência que é maior quando é a entidade empregadora a comunicar. Portanto, se o período experimental já tiver durado mais de 120 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador depende de um aviso prévio de 30 dias, quando antes era apenas de 15 dias. E é nesta parte da denúncia do período experimental, já éramos obrigados a comunicar à CIT sempre que o período experimental de um trabalhador no âmbito da parentalidade ia terminar. E agora vamos ter que comunicar também quando é um período experimental de um trabalhador cuidador informal não principal, está bem? Foi isto que foi acrescentado, está bem? Bem como no caso de trabalhador cuidador. Portanto, nós agora o que temos é então isto. O empregador deve comunicar no prazo de 5 dias úteis, a contar da data da denúncia, à entidade com competência na área de igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, a denúncia do contrato de trabalho durante o período experimental, sempre que estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou um trabalhador no gozo da licença parental, bem como no caso de trabalhador cuidador. Não esquecer então esta situação. Depois, quanto aos períodos experimentais, se calhar é melhor revermos a duração dos mesmos. Para a generalidade dos trabalhadores, temos um período experimental de 90 dias. Para os trabalhadores que exerçam cargo de complexidade técnica e elevado grau de responsabilidade ou que pressuponham especial qualificação, 180 dias. Trabalhadores que desempenhem funções de confiança, 180 dias. Trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração, independentemente das categorias e das carreiras e das profissões, 180 dias. Mas neste caso destes últimos, 180 dias que podemos reduzir. Reduzir no caso deles terem tido um anterior contrato a termo ou um anterior estágio profissional. No caso dos trabalhadores à procura de primeiro emprego ou desempregados de longa duração, que tenham celebrado anteriormente contrato de trabalho a termo, com um empregador diferente, com duração igual ou superior a 90 dias, ele é excluído, ou seja, não tem período experimental, no caso dos contratos a termo anteriores com duração igual ou superior a 180 dias, ou então no prazo de 180 dias, reduzido proporcionalmente no caso de contratos a termo anteriores com duração igual ou superior a 90 dias. Trabalhadores que exerçam cargo de direção ou quadro superior 240 dias, trabalhadores com contrato a termo com duração igual ou superior a 6 meses, 30 dias, trabalhadores com contrato a termo com duração inferior a 6 meses, ou o termo incerto cuja duração previsível não ultrapasse os 6 meses, duração de período experimental de 15 dias,
Trabalhadores em comissão de serviço, prazo estipulado pelas partes, não podendo ultrapassar os 180 dias. Trabalhadores que tenham celebrado contrato a termo para a mesma atividade, contrato de trabalho temporário executado no mesmo posto de trabalho, contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto ou estágio profissional para a mesma atividade com o mesmo empregador, o período experimental de qualquer um dos prazos anteriores é excluído ou reduzido consoante a duração de anterior contrato a termo. Trabalhadores que tenham realizado estágio profissional com avaliação positiva para a mesma atividade e empregador diferente, o período é reduzido no caso do estágio ter sido igual ou superior a 90 dias nos últimos 12 meses. Foi ainda criada uma obrigação e muita atenção. Durante o período experimental nós podemos a qualquer momento denunciar o contrato, mas cuidado, porque se for um período experimental de trabalhador à procura de primeiro emprego e de desempregados de longa duração, já vimos que relativamente a estes o legislador quis agora emendar o erro e protegê-los mais um bocadinho, têm que comunicar à ACT a denúncia do contrato durante o período experimental. E sabem porquê? Porque o que estava a acontecer é que muitas entidades viam que relativamente a estes trabalhadores o período experimental era de meio ano e então faziam o seguinte, que era, em vez de celebrarem um contrato a termo e depois, por meio ano, vamos imaginar, precisamos de alguém para substituir uma trabalhadora durante 5 meses que vai estar ausente por licença de parentalidade. O correto é fazer um contrato de 5 meses para substituir esta trabalhadora. Mas isso obriga-nos a pagar uma compensação por caducidade de 24 dias por cada ano completo de serviço, no final do contrato. E então o que é que se fazia? Celebrava-se com ela um contrato sem termo, como este contrato sem termo tinha um período experimental de 180 dias, deixávamos estar a trabalhadora na convicção de que ela tinha um contrato sem termo, e quando estava quase a chegar ao fim do prazo dos 5 meses, comunicávamos que o contrato ia caducar, comunicávamos a denúncia durante o período experimental e não se pagava nada a título de compensação por caducidade. Isto era de uma tremenda má-fé e é por causa disso que era de tremenda má-fé, mas possível legalmente, isto não é ilegal. A questão era provar que a entidade empregadora, no momento em que celebrou o contrato, já sabia que ia precisar daquela pessoa de forma duradoura. Pronto, e que por causa disso devia celebrar um contrato por tempo indeterminado. O empregador, então, agora tem esta obrigação, precisamente para evitar estes abusos de direito. O empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva do Ministério responsável pela área laboral, mediante formulário eletrónico, a denúncia do contrato durante o período experimental relativamente a estes trabalhadores, só para estes, está bem? Trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados de longa duração. São então estas cláusulas anti-abuso que foram aqui acrescentadas, está bem? E depois comunica à ACT, para que a ACT averigue se é ou não é uma situação de abuso de direito. Queria agora só aqui chamar também a atenção, já que estamos a falar nos contratos a termo, para esta situação. Quando celebrarem um contrato a termo, é muito importante colocar no contrato a indicação do termo estipulado ou da duração previsível do contrato e do respectivo motivo justificativo, dependendo de se tratar de contrato a termo certo ou a termo incerto. E a maior novidade de todas é esta, que está no artigo 143. O que é que acontecia? De antes, eu celebrava um contrato a termo com a irmã Domingas e ela estava ao meu serviço durante 24 meses para um determinado posto de trabalho, ok? E eu tinha que deixar passar 1/3 do tempo da duração do contrato que tinha com a irmã antes de poder voltar a contratar outra pessoa para o mesmo posto de trabalho, ok? Então, o que é que se fazia? Nós, ainda durante estes 8 meses, em que devíamos estar à espera, contratávamos outra pessoa, mas não contratávamos para o mesmo posto de trabalho, porque isso era proibido. Mas contratávamos outra pessoa com a mesma categoria profissional, porque isso não era proibido. Mas passa a ser agora, ok? A cessação do contrato a termo, por motivo não imputável ao trabalhador,
impede nova admissão ou afetação de trabalhador através de contrato de trabalho a termo ou de trabalho temporário, cuja execução se concretize no mesmo posto de trabalho ou atividade profissional, ou ainda de contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto ou atividade, celebrado com o mesmo empregador ou sociedade que com este se encontre em relação de domínio ou de grupo ou mantenha estruturas organizativas comuns antes de decorrido um período de tempo equivalente a 1/3 de duração do contrato, incluindo as renovações. Era este o último alerta que vos queria deixar. Não se esqueçam que estamos a falar de uma agenda para o trabalho digno, em que uma das coisas que o legislador mais quer é acabar com todas as formas de contrato de trabalho mais precárias. E como o contrato a termo é uma fórmula de contrato precária, é isso que se pretende acabar. Está bem? Bom, eu da minha parte era tudo o que vos queria dizer. Entretanto, vou fazer chegar até vós, através da APEC, toda esta documentação. Gostava de vos deixar aqui uns quantos alertas para a importância das normas que devem constar do contrato de trabalho, aquele esquemazinho, aquele quadro que eu ali deixei, acho que é muito importante que vocês olhem para ele e olhem para os vossos contratos para ver se está tudo direitinho. Não esquecer de colocar no contrato a questão do período experimental. Pronto, e no fundo não esquecer aqueles alertas que eu hoje aqui vos fui deixando. E temos então ainda 10 minutinhos para podermos fazer aqui os esclarecimentos que vocês tenham necessidade de colocar. Sim, senhor, muito obrigado, doutora Filipa. Podem aproveitar agora estes 10 minutos, ou através do chat, ou 10 ou mais, o que for. Não há dúvidas. Oh, meu Deus, fico É preocupada. muita coisa. É muita coisa. E acho que a doutora, uma sugestão, que se a doutora Filipa, que está dentro dessa matéria toda, devia fazer um contrato, um tipo de contrato dessas matérias todas, e depois cada instituição poderia depois ver. Mas acho que era um modelo, porque realmente é muita coisa, e nós nos vamos esquecer. Oh, irmã, eu posso fazer e posso me comprometer a enviar pela APEC, mas vou deixar aqui, perante todos e que está a ser gravado, um aviso. As minutas de contratos são um ponto de partida, não são um ponto de chegada. Portanto, eu vou fazer, a ideia é boa, vou enviar pela APEC uma minuta de contrato, mas tenham em atenção isto que eu vos vou dizer, que é, por favor, quando a minuta chegar até vocês não peguem e não se limitem a alterar os nomes dos trabalhadores, está bem? Olhem para a minuta com olhos de ver e adequem sempre à vossa realidade. Sim. As minutas de contratos são extremamente importantes mesmo, porque às vezes pode-se deitar tudo a perder por causa de uma questão que não ficou muito clara na minuta. Mas sim, eu percebo que seja muita coisa e que para vocês se sentirem mais seguros, e da minha parte faço isso sem qualquer problema, está bem? Só vos gostava de deixar isto em atenção, está bem? Pronto. Obrigada. De nada. É obrigatório o período experimental? Não, não é obrigatório o período experimental. Não, isso não. Mas é conveniente o período experimental, porque é um período de namoro em que nós estamos a ver se queremos o trabalhador a trabalhar para nós e ele está a ver se se adequa às nossas funções. Mas vocês podem perfeitamente prescindir do período experimental. Só que prescindir do período experimental é colocar um trabalhador efetivo logo desde o primeiro dia. Ou o conhecem muito, 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 muito bem, ou então é um risco muito grande. Mas, como vocês são pessoas de fé, tudo bem. É acreditar. Filipe, o Externato de São José tem escrito no chat novas tabelas IRS. Pois não, eu aqui não posso ajudar, senhor engenheiro. Porque isso aqui já é uma questão de fiscalidade, não é uma questão de direito de trabalho. Não sei exatamente que questão é que querem colocar, mas eu aqui não posso, em princípio, não poderei ajudar muito. Já não é da minha área, da minha lavra, pronto, como se costuma dizer. Cláudia Pinho. Mas se quiser perguntar um bocadinho melhor o que é que querem perguntar, eu talvez possa ajudar, mas não é de todo a minha área de intervenção, está bem? Era isso que eu gostava de deixar claro. A irmã Conceição também tem escrito uma dúvida.
Ok. É possível fazer um contrato de trabalho com horário superior, acrescentando uma percentagem no valor de vencimento? Não, não é, irmã. Em Portugal, não. Temos um limite máximo, com 8 horas diárias, 40 horas semanais em média, e não pode o trabalhador trabalhar mais do que isso. O máximo que pode trabalhar mais do que isso são até 175 horas por ano, mas que é ao abrigo ou de trabalho suplementar ou de banco de horas. No contrato de trabalho não temos a possibilidade de o fazer. A única coisa, e talvez esteja a fazer confusão por isso, é que alguns contratos coletivos de trabalho que reduzem o período normal de trabalho das 40 horas, por exemplo, põem 37 ou 35, é nessa situação em que dão a margem para haver este suplemento para passar para as 40, mas as 40 é o máximo no Código do Trabalho Privado. Mais de 40 não pode. Portanto, o máximo que pode ir é entre as horas definidas no instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e as 40 horas. Isso pode, naquela margenzinha, está bem? Mais do que as 40 nunca pode. Entretanto, temos aqui com a mão no ar a Cláudia Pinho. São duas, eu não sei se quem está a fazer a questão é a Cláudia ou é outra colega. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Posso falar pelas duas? Doutora Filipa, não sei, não é se não perguntar assim muito direta. Nós ainda não tivemos nenhum caso, mas pela questão que colocou até no início, quando abriu a sessão da regulamentação da Segurança Social. Ou seja, alguém que foi, entretanto, mãe ou pai, preencheu o requerimento e ainda só foi possível escolher, supostamente, o pai estes 20 dias anteriores e não os 28, agora, ao ser aprovada a regulamentação, vai produzir efeitos desde Não. Esta produz já, os 28 produz já para quem gozou a licença após a entrada em vigor de dia 1 de maio. Pois, eu tenho conhecimento de uma situação, não é recente, de agora de junho, e que quando foi à Segurança Social só deixaram escolher os 20 dias ao pai e não os 28, porque disseram que ainda não estava atualizado, e a pessoa ficou, não é, com a dúvida se agora, saindo de regulamentação, se vai preencher novo requerimento, como é que se vai proceder, porque o que entregou à entidade patronal foi realmente só os 20 dias. Pois isso que me está a dizer, para mim é uma completa novidade. Eu estava aqui a tentar ver se a Segurança Social tem alguma coisa aqui, porque isto já entrou plenamente em vigor, portanto é muito estranho esta situação que me está aqui a colocar. Deixe-me cá ver se entretanto já temos aqui alguma novidade. Às vezes a Segurança Social demora algum tempo. Pois, porque na Segurança Social estava atualizado, não era possível, e então, pelos vistos, dirigiram-se, não é, a um posto qualquer, mas também era uma repartição mais pequena, e eu deduzo também seja essa, que as pessoas tenham dado aqui, de certa forma, alguma má informação, não sei. Pois acredito que tenha sido uma má informação, porque acho que é mesmo muito, muito estranho que assim seja. Eu estava aqui a tentar ver se encontrava aqui alguma questão sobre isso, mas não estou a ver. Espera lá, é porque a lei entrou em vigor e logo a partir daquele dia passa a ser válido. Portanto, não estou a compreender o porquê desta não aplicação, muito honestamente. E outra questão também, por acaso também não temos aqui, mas que outro dia até num chat também vi que era uma das dúvidas e eu aproveito agora, que tem a ver com a questão do despedimento. Se um trabalhador, não é, que se despeça, apresenta a carta de despedimento, a questão aqui do tempo que terá que dar ao colégio, pode descontar com esta licença? Não sei se me estou a fazer entender, ou seja, imagino que foi, não. É uma coisa independente. Não estou a perceber o que está a dizer, peço desculpa. Imagino, apresentou-nos uma carta ontem, não é? Teria que dar, sei lá, uns 30 dias à casa. E, entretanto, é pai. Sim, ok. Esta licença, os 30 dias conta, independentemente da licença, independentemente de ter sido pai ou não. Ok, é seguido, exatamente. Ou seja, ele estando mesmo em casa a usufruir da licença, está a contar o tempo que tem que dar à casa. A minha questão é essa. Sim, claro. Até porque aí não há nenhuma suspensão do contrato. Eu acho que isto tem a ver com, durante muito tempo, houve uma ideia de que os trabalhadores que se encontravam nesta situação, que nem se podiam despedir, nem eles podiam, era assim uma coisa assim meio esquisita, mas nada disto mesmo. Nada disto. Conta os 30 dias, conta independentemente de ter sido pai, de estar doente ou de estar o que quer que seja.
Ora bem, falaram-me aqui no chat do Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho. Continua em vigor? Sim, ok? O Fundo de Garantia de Compensação de Trabalho é um fundo autónomo que, no fundo, é gerido para as situações em que os trabalhadores são despedidos e depois não têm forma de receber o dinheiro a que têm direito. Portanto, o que desapareceu foi o Fundo de Compensação do Trabalho. O Fundo de Garantia é para quando as entidades empregadoras falham. Está bem? Os trabalhadores todos estão abrangidos por este fundo, todos os trabalhadores, independentemente agora com a entrada em vigor mesmo desta alteração, continuam a estar abrangidos por este regime, mas são os trabalhadores que fazem os descontos. Portanto, a portaria 294A de 2013, de 30 de setembro, que agora foi alterada, prevê então a possibilidade da adesão a este fundo, independentemente de já ter desaparecido o Fundo de Compensação do Trabalho. Pronto. Continuam, portanto, a existir estes fundos. Deixem-me aqui ver se vos encontro mais alguma coisa que vos possa aqui ajudar. Enquanto vigorar o acordo de médio prazo para a melhoria de rendimentos, salários e da competitividade, ficam suspensas as obrigações relativas ao fundo de garantia, mas, apesar de ter sido alterado o respectivo regime, continua a haver a possibilidade de se fazer estes descontos, não para o fundo de compensação, mas para o fundo de garantia de compensação do trabalho. Eu creio que, pronto, muitas entidades ainda estão assim meias indefinidas sobre o que fazer relativamente a isto. O fundo de compensação, claramente que acabou e que não tem que fazer. A questão agora é dos fundos de garantia de compensação de trabalho. Portanto, estamos num regime transitório e enquanto estivermos neste regime transitório, é possível continuar a acionar este fundo e a fazer estes descontos para este fundo. Ok? Existe algum limite máximo previsto para os progenitores que estão dispensa para a amamentação? Sim, só depende do atestado médico e não existe limite nenhum. A lei diz que eles têm direito à dispensa, a 2 dispensas diárias de até 1 hora cada, e diz assim, enquanto durar a amamentação. Eu vou lhe dizer que já conheci, eu acho que depois também é um abuso, sinceramente. E abuso não é por causa dos médicos, é por causa da pessoa que vai pedir ao médico, porque o médico vai continuar a passar o atestado enquanto este lhe for pedido. Eu já vi situações de pessoas com filhos já com 5 anos de idade que continuam a tirar este período da amamentação. Não esquecer. E eu sou mãe e vocês já perceberam que eu sou muito defensora dos direitos dos pais. Mas não esquecer que estas 2 horas de amamentação que estão a ser pagas como trabalho. E eu acho que todos nós achamos justo e razoável que a trabalhadora tenha direito a este período até uma determinada idade da criança, eu diria assim, tipo, no máximo até aos 2 anos. Mais do que isto, eu já acho que começamos a entrar aqui no abuso de direito. Pronto. Mas não estou com isto a dizer que as trabalhadoras não deem de mamar, porque elas podem perfeitamente continuar a dar de mamar. Eu acho é que, felizmente, vivemos num país desenvolvido em que já não é a sua alimentação. Portanto, acho que já não justifica continuarem a tirar estes 2 períodos distintos diários que são pagos como tal e o trabalho que deixam de fazer, alguém fica sacrificado a fazer. Mas a lei diz que, enquanto houver o atestado médico, que é o que elas têm que trazer, agora reparem uma coisa, a lei não exige que o atestado seja entregue de X em X tempo. São vocês que têm que definir internamente uma regra para a entrega dos atestados. Eu, por exemplo, já havia atestados médicos passados para a amamentação em que se diz que é válido por 12 meses, o que é um absurdo, até do ponto de vista clínico. Eu acho perfeitamente razoável que se peça que o atestado seja renovado, por exemplo, de mês a mês ou de 2 em 2 meses. Ok? Mais alguma questão que queiram colocar? Doutora Filipa, desculpe, se me permite, em relação aos contratos a termo incerto, o que eu percebi que deve, não é, estar escrito que... A ação previsível dos contratos, sim. Exatamente.
Normalmente, pelo menos aqui no na nossa situação, infelizmente, quando acontece, é muito difícil prever, porque há pessoas, não é, que Foi mais ou menos, porque não há nada que vos aconteça se não acertarem na era duração. isso. Mas temos mesmo que fazer referência a um número de meses, é isso que eu queria dizer. Não basta dizer até Não. que o trabalhador regresse, não Não, é? não, não. Vocês viram que está ali escrito, duração previsível, tá? Isso. Está bem? Muito bem, doutora Filipa. Estamos a esgotar o tempo. Sim, Penso que ficaram mais esclarecidos. eu espero que Nós sim. certamente teremos uma nova sessão, a primeira do próximo ano letivo, lá para outubro. Uhum. Mas, Se entretanto, alguém tiver... qualquer questão que vá surgindo também fazem chegar, não é? Pronto. Exatamente, sabem que a Já doutora sabem Filipa, a qual é. nossa consultora, tem os dados dela, têm Uhum. sido enviados nas circulares e podem contactá-la. Também, se quiserem sugerir algum tema, Exato, a também era doutora sempre, Filipa era também bom. agradece. É, Pois. exatamente. Ajuda às vezes, porque eu, pronto, tenho sempre, às vezes, alguma dificuldade, não é? Em descobrir temas novos. Pois, mas este diploma é capaz de criar ainda Este mais diploma tem dúvidas, muita coisa, muita pois, coisa, muita coisa. porque é Vocês viram, eu muito mostrei-vos denso. a quantidade de artigos que foram alterados e foram imensos mesmo, imensos. Sim, senhor, então um agradecimento especial à doutora Filipa, Obrigada a todos também. também ao Tiago do Colégio São Miguel, que me ajuda a fazer esta gravação e faz Uhum. também a edição depois do vídeo. E desejo a todos uma boa tarde e também boas férias, porque só nos voltamos a encontrar neste âmbito no próximo ano. Está bem? Ah, pois é, no próximo ano letivo, pois é. Sabe bem dizer boas férias. Sim, Então, uma sim. boa tarde a todos. Boa tarde e boas Boa férias. tarde. Vão receber depois a Boa tarde. gravação e também o PowerPoint, está bem? Ok. Pronto, em nome da Obrigada. direção, uma boa tarde. Obrigada. Obrigado, doutora Obrigada a Filipa. todos e uma excelente tarde e boas férias para todos. Adeus e obrigada, está bem? Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada e boa tarde. Podes. Obrigada.